João capítulo 15, não vou ler todo, mas do verso 10 em diante até o 17. João capítulo 15, do 10 ao 17. Diz assim: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito isto, estas coisas, para que a minha alegria esteja em vós, e a minha alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amém? Senhor Deus e Pai, muito obrigado novamente. Eu agradeço, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de ter nos concedido estar na tua casa. Usa-me, Senhor, fala aos teus filhos, Senhor, aquilo que tu queres, Senhor, aquilo que tu revela a cada coração, Senhor. Ó Deus, fala, Senhor, a cada coração, Jesus, e que vidas possam sair transformadas pelo teu poder, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o que eu notei nesses versículos aqui é o seguinte: Jesus está conversando com os seus discípulos, já está chegando próximo a hora da sua partida, o final do seu ministério, e ele conversa com os seus discípulos, preparando até para que eles tenham conhecimento, tenham sabedoria, eles tenham entendimento da palavra quando Jesus partir. E Jesus chega no momento, depois quase 3 anos aí de ministério, e agora ele fala para os seus discípulos. Ele vai falar: olha, agora eu não chamo vocês mais de servo, vocês se tornaram meus amigos. E é isso que eu vou desenvolver um pouco aqui com vocês. Como que nós nos tornamos amigos de Deus. Os discípulos, nesse momento, Jesus fala para eles que eles se tornaram seus amigos. Agora Jesus tem eles não mais como servos, mas como amigos. E ele explica por que desta amizade. Ele vai dizer que os seus discípulos agora não sabem que eles eram servos. Então Jesus explica: olha, quando vocês são servos, o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas eu tenho chamado vocês de amigo, porque eu tenho tudo que eu tenho ouvido do meu Pai, eu tenho passado para vocês. Ou seja, não há mais segredo. Agora há um relacionamento de confiança entre Deus e o homem. Como tem uma parte que Abraão vai acontecer isso, que os anjos estão conversando e falam assim: e aí, nós vamos esconder de Abraão tudo que eu tenho feito? Não vou esconder de Abraão, vou passar para ele, vai ser o pai de uma grande nação e tal. Então eu vou revelar tudo a ele. É um relacionamento de intimidade, de conversa. E Jesus vai
está a parte de servo, porque nós somos servos do Senhor. Nós fomos chamados para ser servos do Senhor, todos nós, para servir ao Senhor. E o servo, eu tenho um exemplo de servo, que quem assistiu aquele filme, O Mordomo da Casa Branca, não sei se vocês lembram desse filme antigo, um filme aí de 2013, ele conta a história do mordomo que ele serve a Casa Branca por 7 presidentes, ou 8 presidentes consecutivos, em 30 anos de trabalho. Esse camarada trabalha 30 anos lá, né? Então é o ator lá, Forrest Whitaker, e ele faz esse papel. E o que chama a atenção no filme é que ele viveu a dureza de uma escravidão, ele aprendeu a viver na escravidão, e ele aprende a ouvir tudo e não dar nenhuma opinião, não emitir opinião nenhuma. Então ele vai ouvindo vários presidentes aí no almoço, no café da manhã, e não pode emitir opinião nenhuma. E ele vê tudo o que acontece ali dentro, todos os problemas, e ele não pode dar opinião. E mostra como que ele obteve sucesso. Trabalhar por 30 anos ali, ouvindo presidentes e senadores e não emitir nenhuma opinião. Às vezes pessoas querem apenas desabafar. Talvez você encontre pessoas na rua, talvez amigos seus, querem apenas desabafar, como esses presidenciários. Queriam apenas desabafar, mas não podia emitir uma opinião. O servo é assim. Ele não, e esse mordomo, ele é um exemplo de ser servo. O servo, ele ouve tudo que tem dentro da casa. O empregado não mexe, ela ouve tudo lá dentro da casa, brigas, segredos da família, tudo que se passa, mas ela não pode emitir uma opinião ali. E o mordomo é assim. Então Jesus está mostrando como que o servo, ele participa de tudo, ele está dentro da casa, muitas vezes ele está dentro da casa grande, mas ele não pode usufruir e nem tem palavras para falar. Não pode falar palavras nenhuma. Ele não tem um relacionamento com o seu Senhor. E Jesus, ele vai quebrar esse paradigma e falar: olha, não, agora vocês são meus amigos. Por quê? Porque eu posso falar, conversar com vocês, ouvir de vocês. E vocês emitirem opinião. Vocês podem conversar comigo. Então nós não temos mais segredos. Temos outro exemplo. Amigos de Jó. Os amigos de Jó, eles foram consolar Jó. Eles, a fim de serem solidários com Jó, eles foram bem, irmãos. Eles foram lá visitar Jó. A Bíblia fala que eles ficaram 7 dias com Jó e não emitiram nenhuma palavra. Até ali estava indo bem. Quando Jó vai desabafar, quando Jó vai compartilhar tudo aquilo que ele tem, ele quebra o silêncio de Jó e põe tudo para fora. Ele põe tudo a sua indignação, a sua raiva, a sua angústia. Ele se sente diante de Deus injustiçado. Na verdade, Jó só queria desabafar, colocar para fora o que estava dentro do seu interior. E a hora que ele precisou mais dos seus amigos, o que ele teve, eles falharam os seus amigos. Começaram a emitir opiniões para Jó, opiniões deles, conceitos, valores que tinham na época, que tem até hoje, esses conceitos e valores, que num certo momento não valem para nada. Uma pergunta: será que temos que falar no momento de dor das pessoas? Não somos obrigados a
falar, no momento que a pessoa tem dor, parece que o crente, ele tem essa ânsia de falar, ele quer falar, ele quer levar uma resposta, ele quer ter uma resposta ali. E muitas vezes não, irmãos. A pessoa muitas vezes precisa de um abraço, precisa de alguma coisa, de alguma ajuda. Então, tem uma frase assim: dizer a verdade no momento errado não ajuda em nada, piora ainda mais a situação. Tem situação, eu sei tudo, eu conheço, tenho os conceitos certinho, tudo que deve ser feito, mas naquele momento não funciona. A pessoa não está precisando de um abraço, está precisando de ser ouvida. A pessoa precisa ser ouvida. E eu vou aguardar em silêncio tudo aquilo. Espero o momento correto para falar com ela. E esse momento não é. Então os amigos de Jó ali falaram. O que é amigo? Muitas vezes amigo é aquele que confronta. Em particular, ele te confronta. Ele vai falar: é errado aquilo que você fez, meu cara. Eu vou parar e ouvir, porque ele é meu amigo. Meu cara, não está certo nisso. Você devia ter feito assim, você devia ter feito assado. Talvez uma outra pessoa que não é meu amigo, eu não vou ouvir. A pessoa, o amigo, ele tem autoridade para falar com você. Amigo é aquele que você abre o coração para falar com ele. Eu posso abrir meu coração para falar com ele. Eu posso expor as minhas dores para ele. E ele não vai me rejeitar. Amiga, é aquele que socorre você, ele corre atrás, ele te encoraja, ele te impulsiona, ele levanta você, esse amigo. Amiga é aquele que chega no momento que todos já foram embora. E aí você vai lá. Você precisa. Eu vou lá fazer uma visita para ele. No momento que ele está precisando. Todos nós, irmãos. Todos nós precisamos de um ombro amigo. Nós precisamos de alguém para abrir o coração. Nós precisamos de alguém para dividir as nossas cargas. A gente não pode viver sozinho, isolado do mundo. Deus nos criou dessa forma. Por isso que no último versículo que eu li, ele vai falar: amai-vos uns aos outros. Nós precisamos, Deus nos criou assim, nessa dependência um do outro. E eu preciso de um amigo. O amigo precisa de mim. E é interessante, quanto mais eu vou participando da vida das pessoas, mais próxima dela eu vou me achegando, mais íntima da pessoa eu vou me tornando. E aí a pessoa vai sendo meu chegado. Tem pessoas que eu não escolhi para ser amigo, mas de tanto trabalhar junto, de tanto conversar, ela se tornou um amigo meu. Ou nunca aconteceu isso com vocês? Eu escolhi aquele. Tem pessoas que escolhem os seus amigos, sim, mas tem pessoas que se tornam nossos amigos, de tanto participar da nossa vida. Os discípulos participavam, eram dia e noites com Jesus Cristo, viajavam juntos, andavam juntos, conversavam, dia e noite conversando, e um certo ponto se tornam amigos de Jesus Cristo. Tem pessoas que elas estão distante de Jesus Cristo. Ela vai para a igreja, ela ora, eu vou para a igreja um dia, um domingo, eu vou no final de semana, e eu estou distante de Deus. Ele não é meu amigo, não se tornou meu amigo ainda, não se tornou íntimo meu. O que acontece, irmãos? Por que acontece isso? Você vai para a igreja e na semana está a mesma coisa. Os problemas chegam, você corre com o seu amigo, com o seu familiar, pessoas que podem te ajudar, você corre para ele, você
tem alguém para desabafar. Mas você tem a sua vida de oração ali. Você tem seu momento com Deus. Mas é só aqueles momentos. Ficaram naqueles momentos. E na hora que você precisa de uma ajuda, na hora do desespero, você está desesperada. Você está desesperado. Você está sem ninguém. Porque você não está levando uma vida de intimidade com Deus. Uma prática de oração. Uma prática de andar com Deus. Andar com Jesus Cristo. Falar com Ele diariamente. Minha devocional é boa. E nós aconselhamos, faça o seu momento devocional, venha para a igreja, são momentos importantes sim, mas você precisa andar com Cristo diariamente, toda hora, a todo momento. Eu preciso falar com Deus no ônibus, no metrô, eu preciso falar com Deus durante o meu trabalho, eu preciso ter essa comunhão, essa intimidade para Ele ser meu amigo. Ele quer ser meu amigo. E Ele é meu amigo. Ele é seu amigo. Ele foi amigo de Judas. Olha só, se você acha que ele não é amigo de Deus, ele foi amigo de Judas. Quando Judas vai traí-lo, que vem aquela multidão para pegar Jesus Cristo, e Jesus vai cara a cara com Judas e fala: o que vieste aqui, meu amigo? Jesus era amigo dele, mas ele não correspondeu a Judas. Precisava ser um amigo que precisa ser correspondido, precisa ser enfrentado, precisa ouvir seu amigo. Nós precisamos ser amigo de Deus. Judas, ali na ceia, quando Jesus vai indicar que ele vai trair, a Bíblia fala que Jesus se angustiou em falar que Judas seria o traidor. Jesus se angustiou, porque era seu amigo. Sentiu aquilo, sentiu aquela dor. Quantas vezes nós mesmos falhamos com os nossos amigos? Nós mesmos falhamos. Eu já falei várias vezes com os meus amigos. Algumas vezes que precisou de mim, eu não estava, não consegui. Falhamos. Talvez uma falha porque você não tem condição de ajudá-lo. Talvez uma falha porque está distante. São falhas que acontecem e a pessoa talvez fique chateada. Acontece. Mas também tem pessoas que falharam comigo como amigo. Falharam com você como amigo. Você fica ressentido. E Jesus é um amigo. Um amigo que ele não tem falha. Que ele não falha. E que ele, você, pode confiar. Ele não te tira da amizade dele. Ele não vai te desprezar. Eu falhei, eu pequei, talvez Jesus não me aceita mais como amigo. Eu estou citando o exemplo de Judas aqui, que mesmo assim, numa alta traição, e ainda Jesus o considerou como amigo. Somente nós nos arrependemos. Como Pedro se arrependeu, Jesus é um amigo. E nós precisamos buscar essa intimidade com Deus. Uma intimidade mais profunda com Jesus Cristo. Sair da superficialidade. Das coisas que não estão acontecendo. Buscar acontecer na minha vida. Buscar sentir esse amor. Buscar sentir essa amizade de Jesus Cristo. Ele está disposto. Lá no Apocalipse ele fala que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, ele está falando com você. Ele quer a sua amizade. Mas você precisa buscar essa amizade. Não só nos momentos de igreja, não só nos momentos de oração, mas eu preciso andar com Ele todo o tempo. Todo o tempo, meu pensamento tem que estar em Deus. Todo o tempo, meus pensamentos
tem que estar em Jesus Cristo. Paulo vai falar: orai sem cessar. Não pare. Não é só o momento. Não é só o momento. Eu orei lá na igreja, está tudo bem, nós já oramos. Ora. Tem certos momentos que você pode fazer orações curtas. E essas orações curtas, eu posso orar o dia todo. Senhor, abençoe o transporte aqui que eu estou indo no metrô aqui. Senhor, abençoe o meu trabalho no dia de hoje. Senhor, me proteja. Senhor, abençoe o meu irmão, mandou um WhatsApp aqui. Senhor, abençoe esse irmão. Tem vezes que acontece comigo. Os irmãos colocam lá no WhatsApp. Não tem tempo no trabalho de parar, vou orar, vou dobrar o joelho aqui, orar. Mas, Senhor, olha, tal pessoa colocou no WhatsApp agora está precisando de oração. Senhor, socorre essa pessoa. Oração. Intimidade com Deus. Precisamos ter essa confiança em Deus, essa confiança em Jesus Cristo. Nós precisamos entregar nosso caminho ao Senhor em todo momento. As coisas acontecem, talvez acontece, você foi para a igreja e hoje já estou com problema, hoje já estou com dificuldade, essa semana eu fui para a igreja, mas eu tenho que ir de novo. Não, você precisa ir para a igreja sim, mas você precisa ter esse contato com Deus. Um contato que nós precisamos encher a nossa mente de Deus, buscar se encher de Deus. E Paulo vai falar que buscar as coisas lá do alto, onde Cristo está assentado. E ele vai falar que nós temos que encher nossos pensamentos das virtudes de Deus. Em vez que você ora, você vai no domingo para a igreja, ora, você ouve a palavra, mas no dia seguinte já começa a vir pensamentos de tristeza, pensamentos que te entristecem, pensamentos que te traz raiva, pensamentos que te traz ódio, que te leva a tomar decisões até erradas. E eu preciso colocar os meus pensamentos em Deus. Eu preciso me encher de Deus, colocar os meus pensamentos todos em Deus. E nós cantamos aqui, se você lembra, nós cantamos aqui: eu quero trazer à minha memória aquilo que pode me dar esperança. Foi Jeremias que falou. Você imagina a situação de Jeremias, invadindo o país, vendo pessoas com os olhos curados, pessoas aleijadas, pessoas mortas no país, e o país sem rei. Acabou, parece que acabou aquela promessa de Deus que falava que o reino de Davi seria um reino eterno. Agora não tem mais rei. A Babilônia toma conta de tudo, destrói tudo. Um país devastado pela guerra. E ele vai falar: eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Pode estar tudo destruído, pode estar tudo acabado, posso ter perdido o emprego, mas eu tenho que trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu tenho que parar de trazer aqueles pensamentos de tristeza, de raiva, de desesperança. Eu tenho que colocar a palavra de Deus no meu coração, encher a minha vida com a palavra de Deus. Como nós cantamos, para avivar a minha fé. Para isso, irmãos, Colossenses 3 vai falar: mantenha o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, porque vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo Jesus. A nossa vida está escondida em Cristo. Ele é o nosso amigo. E você fazendo isso, caminhando com Deus, aprendendo de Deus, você vai ser íntimo de Jesus Cristo.
Você vai ser o amigo, aquele que não esconde nada para você e que você tem plena confiança. Nossos amigos da terra, se você falar, eu tenho amigos e tal, mas o amigo ele falha. No momento ele vai falhar. Ele não é um amigo completo para você. Ele não pode te ajudar. Mas Jesus Cristo, ele sim, ele pode te ajudar. Eu preciso sair da cabeça toda religiosidade que limita o meu relacionamento com Deus. Eu achar que fazemos coisas assim, assado, e que elas vão funcionar. Tem vezes que não vai funcionar, irmãos. O que vai funcionar é meu relacionamento com Deus. Eu preciso buscar esse relacionamento com Deus. Eu preciso me aprofundar nesse relacionamento com Deus. E não é com Deus que meia horinha ali você vai resolver sua situação, uma horinha você vai resolver essa situação. É um psicólogo, né? Que nós marcamos uma hora lá, uma hora de consulta e resolve a nossa situação. Mas com Deus não. Deus é o caminhar com Deus. É guardar a sua palavra, como ele diz aí, aquele que guarda os meus mandamentos, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Olha só, esse vai se tornar o meu amigo, aqui que ele diz nessa passagem. Isso que vai te fazer se tornar amigo de Deus. Nós precisamos ter momentos assim com Deus. E o quanto mais, melhor. Mas também tem o resto do dia. Eu orei à noite, antes de dormir, eu orei para sair do trabalho. Mas o restante do dia, nas suas dificuldades, nas coisas que você vai enfrentar, como o Neemias, que ora, oração rápida, que o Senhor abençoe ele. Esdras, que Deus abençoe ele. E Deus responde no momento. Muitas vezes até uma oração rápida, o Senhor responde. A gente não tem tempo. As coisas aparecem para você num determinado momento e não dá tempo de pensar. Uma vez, eu trabalhava no Banco da Itaú, um amigo me falou, eu tenho uma TV para vender. Naquela época das TVs, videocassete, né, que estava saindo, era tudo novidade, TVs coloridas, toda essa época, né? E aí, um amigo meu estava vendendo, lá no Banco da Itaú, estava vendendo barato para ele. Eu falei, eu vou pensar. Aí à noite eu cheguei e eu falei, cadê a TV? Eu já vendi. Demorou, cara, tem que ser rápido, tem que ser rápido. É verdade, tem certas decisões que são rápidas, ela não tem momento de pensar. E nessas decisões rápidas, as minhas orações são rápidas. As suas orações têm que ser rápidas. Fala, Senhor, o chefe está te chamando lá, Senhor, me abençoa, Senhor. Senhor, me proteja, me livre de todo mal. Senhor, faça o que é melhor para você. Seja feita a tua vontade. Orações rápidas. Olha, eu preciso falar isso com o chefe. Eu preciso pedir um aumento para ele. Senhor, toca no coração dele, Senhor. São orações rápidas. Principalmente em acidentes aí que acontecem, são orações rápidas. Mas isso é fruto de um relacionamento seu com Deus. Não é um momento de desespero, mas é um momento de relacionamento, que eu estou falando e ele pode me ouvir. O que Jesus coloca aqui nesse João 15 é um relacionamento entre Deus e o homem, entre Jesus e o homem, que nós estamos grudados ali e não tem como sair. E ele vai dizer, aquele que veio a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Então, por isso que ele é nosso amigo e nosso amigo verdadeiro. A palavra diz, agrada-te do Senhor, ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele vai fazer. Aluno meu aqui, e essa é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve.
ele vai falar a mesma coisa. Que João está falando que se você, de essa amizade, que você conhecendo a vontade de Deus, você não vai pedir algo que não seja da vontade dele, porque você já tem uma intimidade e você sabe o que o seu amigo gosta e o que o seu amigo é capaz de fazer por você. E você pede e ele vai fazer por você. Por isso que ele vai dizer: tudo que você pedir, segundo a sua vontade, ele fará. Essa é a sua amizade com Jesus Cristo. E nós temos que procurar essa intimidade maior com Deus, se aprofundar ainda mais nessa amizade com Deus, se aproximar desse relacionamento com Deus. E aí você vai descobrir como que é esse verdadeiro relacionamento com Deus. Aí você vai descobrir as maravilhas de Jesus, o que Ele vai abrir e te contar e te falar dessas maravilhas. Amém, irmãos? Vamos orar para encerrar. Que Deus nos abençoe. Vou encerrar essa parte aqui da pregação. Senhor Deus e Pai, no Teu nome, Jesus, nós elevamos nossa voz a Ti, Jesus. Agradecemos, Senhor, porque muitas vezes nós somos falhos, Senhor, pecadores, mas Tu és o nosso amigo, Senhor. Então continua nos amando, Senhor. Como a palavra diz que nós lemos, Senhor, que Tu nos amou primeiro, Senhor. Foi Tu que nos amaste, Jesus. Tu que buscaste essa amizade, Senhor, conosco. Muito obrigado, Senhor, por isso, Senhor. Ó Deus, que nós possamos, Senhor, conhecer mais a Ti, Senhor. Que nós possamos nos envolver mais nessa amizade, Jesus. Que nós possamos estar mais perto de Ti, Jesus. Andar contigo 24 horas por dia, Jesus. Ó Deus, nos abençoe com a Sua presença, com a alegria da Sua presença, com a alegria da Sua salvação, Jesus. Faça produzir, Senhor, em todos que estão ouvindo aqui, Jesus, a alegria da Sua salvação, a alegria do pertencimento a Ti, Jesus, a alegria dessa amizade, Jesus. Ó Senhor Deus, faça que eles possam experimentar, Senhor, essa alegria, Jesus. Que eles possam experimentar a Tua amizade, Jesus. Ó Deus, abençoe a todos, Senhor. Nos abençoe durante a semana, Senhor. No nosso caminhar, esteja conosco o dia todo, nos protegendo à noite, Senhor. Nos protegendo, nos livrando de todo o mal, Senhor. Abençoe no caminhar, naqueles que enfrentam dificuldade no seu lar, seja doença, Senhor, esteja colocando as Tuas mãos, Jesus. Ó Deus, abençoe a cada um, Senhor, e que eles possam sentir a Tua presença, Senhor. Ó Deus, nos abençoe no nome de Jesus Cristo. Amém.